Hoje, vamos explorar o fascinante universo onde a literatura e a pintura se encontram. Estas duas formas de arte, cada uma com sua linguagem própria, conseguem traduzir sentimentos, histórias e visões de mundo de maneiras únicas, seja em um quadro que conta uma história ou em palavras que pintam imagens. A interação entre a literatura e a pintura nos revela novas formas de enxergar a beleza e a complexidade de vida. A literatura é uma arte que utiliza a palavra como matéria-prima para expressar emoções, ideias e construir histórias. É uma manifestação artística que se caracteriza por ser subjetiva, conotativa e plurissignificativa. A palavra literatura vem do latim litera, que significa letra. A literatura ela pode ser escrita ou oral e pode ser encontrada em diversos tipos de produções, como romances, contos, poesias, dramas e ensaios. A literatura é importante para a formação do homem, pois permite que o leitor se multiplique, viva outras vidas e experimente o mundo com o olhar do outro. Os gêneros literários são o narrativo, o épico, o lírico ou o dramático. A literatura também é uma disciplina escolar, onde se estudam os autores e suas obras, bem como sua contribuição para a literatura nacional. Enquanto a pintura é uma arte que pode ser feita de diversas formas, como óleo, aquarela, acrílico, guache, serigrafia, aerografia, pastel e digital. Alguns exemplos das obras literárias são drama, poesia e a prosa. A literatura e a pintura, juntas, criam uma experiência artística mais rica. A pintura pode dar uma forma visual a personagens e cenários literários, enquanto a literatura descreve imagens que estimulam a imaginação. Movimentos como o romantismo e o simbolismo exploraram essa relação, usando símbolos e temas comuns em ambas artes. Exemplos incluem as ilustrações de Gustave Doré para a Divina Comédia e as pinturas de Salvador Dalí, inspiradas em Dom Quixote, que mostram como a imagem e a palavra se complementam para intensificar o impacto artístico. O futurismo foi um movimento artístico e literário iniciado na Itália em 1990 por Filippo Tommaso. Na literatura, o futurismo se destacava pela inovação na forma e no conteúdo. Os escritores futuristas rejeitavam as normas convencionais da gramática, da pontuação e da estrutura tradicional do texto. Na pintura, o futurismo se manifestou por meio da tentativa de capturar a sensação de movimento e dinamismo. Pintores futuristas buscavam representar a velocidade, a energia e o ritmo das cidades industriais. O poste de luz de Giacomo Balla representa um poste elétrico em meio à escuridão, com raios de luz coloridos irradiando ao redor. A obra celebra a introdução da luz elétrica nas cidades, algo bem inovador na época, e usa cores e formas dinâmicas para expressar o movimento e a energia da modernidade. É uma representação do entusiasmo futurista pelo progresso tecnológico. O dinamismo de um cão na coleira, também de Giacomo Balla, utiliza linhas repetidas para capturar o movimento rápido das patas do cão e do balançar da coleira enquanto ele anda. Esse efeito ele cria uma sensação de velocidade e dinamismo, característica do futurismo, que busca retratar o movimento e a energia das cenas. A obra é uma representação do cotidiano transformada pelo olhar moderno, destacando a ideia de que até ações comuns têm seu próprio ritmo e energia. O expressionismo foi um movimento artístico e literário europeu no início do século XX, especialmente na Alemanha, focado na expressão de emoções internas, intensas e angustiantes. Na literatura, ele usava a linguagem exagerada para retratar temas como alienação e crise existencial. Na pintura, artistas usavam cores fortes e formas distorcidas para transmitir sentimentos profundos. O Grito, de Edvard Munch, é uma obra expressionista que retrata uma figura em um estado de angústia, com uma expressão distorcida e desesperada, gritando em uma ponte sobre o céu vermelho intenso. A pintura reflete sentimentos de medo, ansiedade e isolamentos que eram bem comuns na época. As cores vibrantes e as linhas ondulantes aumentam a sensação de distúrbio emocional, fazendo o espectador sentir a intensa aflição da figura. É uma representação poderosa da angústia humana e do impacto psicológico do mundo moderno.
A Família Enferma, de Lazar Segal, é uma obra expressionista que retrata o sofrimento de uma família em um momento de dor e fragilidade. As figuras são representadas com feições cansadas e corpos rígidos, transmitindo tristeza e desespero. As cores escuras e o uso de sombras reforçam o clima de angústia e vulnerabilidade. A obra reflete as dificuldades e o sofrimento da vida, temas bem frequentes nas criações de Segal, que explorava o impacto emocional de eventos como guerras e crises sociais na humanidade. O cubismo foi um movimento artístico no início do século XX. Ele rompeu com a perspectiva tradicional, fragmentando objetos em forma geométrica e representando múltiplos ângulos simultaneamente. Na pintura, o cubismo se dividiu em duas fases: o cubismo analítico, com cores limitadas e decomposição intensa das formas, e o cubismo sintético, que usava colagens e formas simplificadas. As Damas de Avignon, de Pablo Picasso, é uma obra marcante do cubismo e retrata 5 mulheres em um bordel de Barcelona. Picasso distorce as formas das figuras femininas usando linhas angulares e simplificadas, além de diferentes perspectivas combinadas na mesma imagem. Inspirado pela arte africana e ibérica, ele rompe com a representação tradicional da figura humana, explorando novas formas de ver o corpo e o espaço. A pintura foi revolucionária para a época, influenciando o desenvolvimento do cubismo e mudando os rumos da arte moderna. O retrato de Pablo Picasso é uma obra cubista que representa Picasso com formas geométricas e fragmentadas. Gris, influenciado por Picasso, utiliza o cubismo sintético, onde combina os planos de cores e padrões variados para construir o rosto e o corpo do artista. Em vez de capturar os detalhes realistas, ele foca em abstrair as formas e em sobrepor camadas, criando uma sensação de profundidade e complexidade. A obra é um tributo a Picasso e ao movimento cubista, explorando a desconstrução da figura e novas maneiras de interpretar o retrato.